Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Pedro Luiz, meu amigo na Nova Brasil FM. Oba! Seja bem-vindo. Muito obrigado, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, aceitando todos os convites que eu lhe faço. Ultimamente tem feito bastante convite para você, né? Por aí. Ô Pedro, falar de amor em tempos de cólera é um desafio? É um desafio. Na verdade, quando os tempos de cólera começam a se evidenciar para a gente, que é ali, né, 2017, 2018, já estava me acendendo o desejo de tocar os botões da sensibilidade. E eu começo a construir esse desejo através, né, de o que eu vou criar, o que vai ser meu próximo álbum, o próximo projeto. Começo ali a ficar com esse desejo. E aí, voltando das férias pós-monobloco, quando a gente já estava em pandemia e não sabia, né, eu tinha ido para a Grécia, conheci Atenas e tive que sair correndo de lá, né? E eu era o único Isso louco. Início de 2020. Exatamente. Eu fui para lá no dia... Acabou o desfile do monobloco, eu me mandei, que eu já estava com a passagem comprada. Só que já estava uma loucura. Eu ia na Itália, já não ia mais, porque a Itália já estava aquela coisa. Eu, o único de máscara no avião, que minha médica falou, vai de máscara, volta de máscara. Ninguém estava usando máscara ainda, mas eu já estava. E aí, me isolei na roça, meus cãezinhos mudaram para lá definitivamente, que moravam aqui comigo. E começo a partir para a execução de criar essa teia com esse desejo de tocar os botões da sensibilidade. E aí foi se desdobrando, abrindo para o amor por diversas perspectivas, até o amor às vezes mais vigoroso, como eu vou te contar futuramente, para não contar tudo de uma vez só. Então pode começar contando, porque uma das participações do seu disco é Chico César, né? Isso. E ele tem uma frase, que se eu não me engano virou disco, que é o amor é um ato revolucionário. E aí queria que você já começasse contando sobre tudo isso e por que chamá-lo para participar desse disco. Ele fala muito bem de amor, né, também, o Chico, e também por essas diversas perspectivas. E, na verdade, praticamente um contemporâneo, ele é um pouco mais novo que eu, mas a gente se considera da mesma geração, e sempre foi uma referência, né, desde do disco de estreia, que é um disco lindo. Aos vivos. Né? Aos vivos, que saiu em vinil agora, eu comprei. Sim. É um disco precioso. Quando se estreia assim, é como Pérola Negra. Quando se estreia de uma maneira como aquela, você já sabe, como o Ney Mato Grosso com Secos e Molhados. Sim. Quando uma pessoa estreia com aquela potência, aquela diversidade, aquela sensibilidade, você já sabe que ali tem, né, uma mina de ouro. E eu era fã, e a gente sempre se cruza, né? Assim, pelos eventos, e sempre teve esse desejo. Já tentamos fazer música juntos algumas vezes, e agora que eu chamei ele para participar de uma música que não é nossa, é minha, com a Ana Carol, lá de Porto Alegre. Mais uma vez eu falei, não temos, você falou, não fique tranquilo, com o Lenine também eu não tenho até hoje. Eu falei, pois é, com o Lenine a gente tentou milhões de vezes, eu tenho uma, então ganhei. Então, se eu tenho uma com ele, eu vou ter uma com você. Mas queria que ele cantasse, ele que canta muito bem o amor, né? Tem um livro também de poemas eróticos, é um cara, e é muito explícito em todas as suas manifestações, no melhor dos sentidos, né? Eu queria que ele cantasse comigo uma canção que tem um nome enganador, que é Carinho na Rede, que você pensa logo, né? Tá embalando numa redezinha, fazendo um demo, mas não é sobre. Eu mandei duas para ele, na verdade, uma que a Linda Benites, que é minha agente, falou, manda essa pro Chico. Eu falei, eu mando, mas eu acho que ele vai querer cantar Carinho na Rede, vou mandar as duas. E na mesma hora ele falou, bacana, ou na flauta também, mas eu me identifico mais com Carinho na Rede. Que é um pouco, e é uma pessoa que se expõe muito, né? E que vai sempre no amor. Eu lembro de uma treta dele ali, que também me inspira como eu abordo os haters antes de bloqueá-los, se for necessário. Como eu abordo eles na época de 2018, Chico, né, posicionado ali, o cara falou, eu acho que você devia falar menos de política, ser um artista. Ele falou, não, eu tenho lado. Né? E ele falou isso para mim né, ter lado e não ter medo de expressar esse lado. E a pessoa, se quiser vir para o debate, ok. Se não, tchau, né? Porque tem, às vezes, começa a te xingar, falar atrocidades, falar aquelas barbaridades. Desculpa, você só facilitou minha vida
de não ter você por perto de mim. Sim. E aí chamam ele para cantar essa que, né, gira em torno dessa história, né, que é uma das últimas músicas que é feita pro Se Tudo Terminasse em Amor, nesse disco que eu lancei em novembro do ano passado. Porque, na verdade, eu queria que tivesse 10 músicas que falassem do tema amor de uma maneira geral, de todas as maneiras. Músicas, essas 10 músicas, todas foram criadas, compostas nesse período pandêmico? Menos a do Caetano, que quem criou foi ele, claro, sim. Que é a única regravação do disco. Que é incrível e que que você... A gente vai falar dela, mas... vamos já falar dela, vamos fazer uma misturada aqui, já que você citou essa do Caetano, porque você a regravou em som de reggae, né? Exatamente. Por quê? Eu vinha fazendo, quando eu começo a construir esse repertório voltado para o amor, o Caetano é uma referência, né? O Caetano e Gil são aquelas coisas que você olha a sua vida toda quando vai ver um show deles, quando viu o encontro deles, foi uma coisa emocionante. Ver Gil agora fazendo Tempo Reis, eu falo assim, minha vida está toda aí. Você viu agora, já que a gente está falando, Gil e Caetano, Gil e Chico Buarque? Não, eu vi, no dia que eu vi, foi só na tela, eu vi no Farmacia. Tá, eu vi o Gil Você viu com aqui. o Chico aqui. Pois é, foi no último dia, no segundo dia daqui da Marina, né? Eu tinha visto antes lá no Farmacia e já estou querendo ver de novo, porque vai ter de novo em outubro. Comprei para os filhos da minha namorada, falei, isso não dá para perder. Não dá. Isso não dá, isso é... E é a história da minha vida. Então, Caetano igualmente, né? Pô, o cara que trouxe o reggae, falou de reggae a primeira vez em 9 out of 10 e por aí vai. E o Monte Romântico, por que me interessa? Eu já estava fazendo, eu falei, essa música tem a ver, eu acho que muitas músicas, eu tentei fazer com a Laila Garran e a gente não conseguiu um trabalho só de Caetano em reggae. Parece que alguém fez instrumental, porque quando eu falei isso com o Rafa da DEC, ele falou, não sei quem fez, não me lembro quem foi. Não conheço. Foi Fernando. Alguém fez um trabalho instrumental de Caetano em reggae. Eu falei, porra, pegou a minha ideia que eu tinha com a Laila, mas a gente, enfim, não conseguiu realizar. Mas nessa época eu já pensava o Muito Romântico dessa maneira em reggae, porque a versão... Mas por que exatamente? Porque Caetano se presta a reggae, Força Estranha é um reggae, essa é um reggae. Caetano foi a primeira pessoa que falou de reggae. Okay. Né? Então, porque quando a gente fala de Caetano, a gente não associa... Associa muito mais momento, Gil, né? Exato. Mas o 9 out of 10, que é a primeira vez que você ouve a palavra reggae, que ele está descendo Porto Belo Road ao som do reggae, é um reggae em 3, que é uma coisa muito interessante que Gil repete depois em Extra, que é um reggae ternário, que o reggae é quaternário. Mas eles dois fazem um reggae ternário que é muito interessante, que dá um balanço diferente. Então eu vinha levantando músicas do Caetano que cabem numa pegada reggae e estava fazendo os meus shows já, no meu show autoral anterior, até no show do Melodia teve umas vezes que eu comecei a botar ali o Muito Romântico em reggae. E porque Muito Romântico, na verdade, ele pega uma perspectiva do amor, você ouve muito romântico, né? Muito romântico não é aquela coisa doce, essa letra é muito dedo na cara, é muito papo reto. A versão dele é uma versão muito clássica e muito estranha, que é ele com o coral, talvez, da Gama Filho, é um coral que canta bem erudito e bem pesado, e a versão do Roberto, né? São as versões que eu me lembro de ter. Sim. E eu queria fazer uma versão que seria um dos capítulos do disco, um amor mais assim, né? Mais dedo na cara. Dedo na cara, que é uma parte do amor também, né? Eu tenho uma com o Renault, que a Roberta gravou, que no show eu faço, que é o Samba de Amor e Ódio, né? Que é esse binômio, esse confronto e a existência, um certo equilíbrio, dia e noite, bem e mal, sol e chuva. Luz e sombra, e o amor tá aí. Né? O amor, ele transita por aí. E aí, o Muito Romântico estava guardado ali que eu queria fazer, teve uma briguinha para entrar, porque quando eu gravei todas as outras que eram minhas, o André Moraes, que produziu comigo, e a Linda, né, que é minha gente, falava assim, tem certeza que precisa... Muito romântico, só tem música sua, incrível. Eu falei, deixa eu gravar a guia que vocês vão ver o que eu quero com essa música. O que eu quero com essa música não tem no disco ainda. Não tem. Talvez o Carinho na Rede
estejam num território semelhante. Mas é diferente. Mas é uma coisa mais ácida, né? Mas aí realmente quando... E é engraçado você falar isso, Pedro, porque ao ouvir a sua versão, parece que eu entendi mais essa música do que ouvindo a versão clássica do Caetano. Quando eu encontrei o Xande, a gente fez uma parada com o Arlindo, monobloco, o Xande estava lá. Xande de Pilares. Falei, porra, Xande de Pilares. Xande de Pilares, tu gravou muito romântico, porra, como é que... E agora eu tô gravando, tá querendo me matar, uma versão incrível também. Sim. Incrível. Mas também tem um papinho reto ali, mas é mais... Mais menos. A sua tá mais assertiva. Mais pé na porta. Pé na porta. Vamos voltar no Chico César, porque no material de divulgação do disco tem uma citação do Chico César sobre você que eu quero reproduzir aqui para os nossos ouvintes. Abre aspas. O Pedro Luiz é um artista inclassificável, como muitos de nossa geração. Um craque que joga em todas, sempre com um olhar crítico e ao mesmo tempo generoso e compassivo sobre o tema e a cena. Fecha aspas. Óbvio que eu concordo com o Chico. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua multiplicidade. A gente tem a Parede, a gente tem o Monobloco, que você já citou, a gente tem esse disco lindo que você fez homenageando Luiz Melodia, a gente tem esse trabalho autoral que acabou de chegar para os nossos ouvintes e para o seu público. Essa inquietude que você sempre teve, até no seu discurso, nas suas entrevistas, isso sempre foi do Pedro ou é uma tentativa de não se encaixar num mercado que tenta encaixotar os artistas de um jeito que eles ficam quase limitados? Acaba talvez sendo um pouco isso, mas para mim é um misto de desejo e insegurança. Eu nunca me sinto totalmente seguro se eu sou um autor, se eu sou um cantor. E a música foi me levando para muitos lados, a música vem comigo desde muito cedo, porque era no ambiente familiar era uma coisa muito presente, irmãs muito afinadas, que começaram a aprender violão pequeno, pego aquele violão, começo a experimentar, botar uma coisa poética que sempre foi incentivada desde que eu entrei na escola, pela minha primeira professora, de que eu enxergava ali alguma vocação para o exercício poético, só que muito cedo, como o violão chega, eu começo a experimentar fazer aquilo de uma forma musical. E aí me protege, mas ao mesmo tempo me limita. É muito difícil para mim escrever fora da música. É um trabalho que mais ou menos que você está lançando um livro aí. Mas é um livro de música, é um livro com as letras da música. Mas eu escrevi um livro sob demanda da Língua Geral, que era uma editora que acho que nem não está mais, se está, não sei. Mas era uma editora portuguesa que veio para o Brasil. Tinha uma coleção que era Língua Cantada, que foi uma encomenda para mim, para Adriana Calcanhoto, Santuza Cambramente, Cassim. Encomendaram de umas 10 pessoas escrever um livro ou teórico, ou prático, ou poético, sim, que tivesse inspiração em algum disco da música brasileira. E eu pego a única coisa que eu escrevi, que assim, né, que era porque foi uma encomenda, e que eu consegui escrever como livro, eu roubo todos os títulos do Olho de Peixe e faço poemas a partir desses 13 títulos. É uma ode, né? Uma ode de amor, assim, roubando esses títulos, uma história. Que é um descasso, né? É um descasso que muda a história da música brasileira. Ali, o Chico Science e o Brown tiram definitivamente a percussão da cozinha para botar na sala de visita. Né? Mas, enfim, foi o único livro que eu fiz realmente que não é ligado à música, mas é um livro que eu produzi, sim, né? Sim. São poemas prosas poéticas muito curtinhas, em geral, de uma página, no máximo. Mas eu tenho esse desejo de escrever, mas a música acabou me facilitando a tarefa de me proteger do medo que é o mistério da escrita mais longa, mais conto, mais romance. Eu não me acho capaz, apesar da literatura sempre ter estado presente na minha família. Algumas irmãs minhas são professoras de português, eu fiz letras, não concluí, mas fiz letras, português e literatura. Mas porque a música sempre esteve ali. Então, na verdade, a música veio do ambiente familiar e vai me protegendo, mas como eu sempre tive duas coisas. Teve uma coisa que me atrapalhou muito. Eu não estudava, não aprofundava no estudo musical, porque eu achava que aquilo, de certa maneira, inibiria a minha inspiração, o que eu hoje acho uma bobagem. E hoje me presto a estudar, inclusive, para entregar melhor as minhas execuções. Eu não virei um instrumentista porque não me dediquei a isso, podia ter virado. A minha intuição também com o instrumento, isso é muito fácil, já peguei,
eu acho que a dificuldade, ela é amiga. Porque a dificuldade faz você correr atrás. Sim. E a facilidade que eu tinha, às vezes, né, tinha uma musicalidade, pegava ali, entendia rápido, me fazia não mergulhar num critério de estudo, de construção. A técnica, né? De técnica, de estudo, ou técnica, ou às vezes mais do que técnica, história, essas coisas todas. Que eu fui pegando, que eu fui frequentando ambientes muito musicais e que me levaram a virar um profissional da música ali entre 19 e 20 anos, por indicações do Marcos Leite, com quem eu cantei no Coral da Cultura Inglesa, que me indicou para as melhores coisas do começo da minha carreira. Né? Ô Pedro, você falou há pouco tempo que a sua família era muito musical. Quando é que você entendeu a sua musicalidade profissionalmente? Quando que você percebeu que essa coisa da musicalidade podia virar seu ganha-pão? Quando meus colegas de Pedro II começam a pedir para ter aula de violão comigo. Meu violão era um violão totalmente intuitivo, do Vigudo, que eu tinha visto das minhas irmãs, empírico, nada técnico. E algumas amigas do Pedro II me pedem para dar aula. Eu falei, não, foi minha primeira fonte de renda, foi dando aula de violão para esses colegas de Pedro II. Não tem uma história também que você cantou com Chico Buarque? Isso já é depois. Isso já é resultado da história com o Marcos Leite. Que eu cantava do Coral da Cultura Inglesa, que foi um coral que fez muito sucesso aqui no Rio, quebrou paradigmas no canto coral, tinha movimento, né? Cantava Beatles com motetos de Andrea Gabrieli, era uma mistura de erudito com popular fabulosa. Cantava nas bienais de música contemporânea da Sala Cília Meirelles, com um final de coralistas todos de preto, as meninas e os meninos botavam o peito para fora. Então, na hora você ficava assim, peraí, são mulheres, são homens, porque mas tinha uma atuação. E o Marcos foi um revolucionário e um cara que gostava muito de mim e via em mim ali alguns talentos musicais e me indica para 2 trabalhos. O primeiro foi fazer lá, eu e o Eduardo Lopes, que era meu colega coralista, para fazer a direção musical e as músicas para o grupo do Perfeito. O Asdrubal deu um curso incrível no Parque Lage, que dali viriam a surgir Manhas e Manias, Bandoentes para Casos Estrelados, o Circo curso Voador. É quase que uma lenda. É uma lenda real. Sim. E eu fui trabalhar com o Grupo Perfeito, que simplesmente reunia só entre os alunos Cazuza, Bebel, né? Bebel Gilberto, Cátia B, Alice de Andrade, que é minha parceirona, que é de cineasta, filho de Joaquim Pedro, e cineasta também. Ali, na verdade, eu vou fazer backing para o Chico Buarque no Canta Brasil, que era um evento que teve que trocar de nome, era o 1º de maio, no ano anterior, né, teve a bomba no Rio Centro, sim, né? Sim. Então o evento foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte, foi em 82 no Morumbi. Entendi. E aí, pô, ali estavam Clara Nunes, Bete Carvalho, João Bosco Gonzaguinha, mas ainda Djavan assim, muito no início da sua carreira. É, também, o início. Né? Ali é a primeira vez que eu ganho um dinheiro, com o dinheiro que eu ganhei para fazer um back no Chico, que a Bebel me chama, a Bebel é muito querida, a gente ficou amigo desde ali, ela gostava muito de mim, me chama eu, Alice, a Kátia. Bebel Gilberto, só para situar, Bebel Gilberto. Nossa querida cantora, compositora maravilhosa, sim. Boa compositora também, pena que compõe menos do que eu gostaria de. É uma compositora bissexta. Bissexta, né? Mas é muito interessante. Sim. Uma das pessoas mais afinadas que eu conheci foi e uma querida. Recentemente eu a encontrei no filme do Ney, foi muito bacana também, revê-la. Mas aí ela me leva para fazer esse back, a gente vai cantar, e o dinheiro que eu ganhei ali para ensaiar, fazer 2 ensaios e cantar, é um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. E naquela época tinha período, né? Se você ficasse mais de 2 horas no estúdio, os 45 minutos seguintes eram outro período. Então, a grana que eu ganhei, eu comprei minha primeira guitarra com a metade do dinheiro que eu ganhei ali. Foi a primeira vez que eu andei de avião no Eletra, na ponte aérea, indo para São Paulo. Várias coisas muito bacanas. E estava ali cantando com os Trapalhões. E os Trapalhões eram os saltimbancos Trapalhões. 1 pirueta, 2 piruetas. Para aquele Morumbi gigante, foi muito bacana. Antológico. E logo depois, também por indicação do Marcos, eu vou arregimentar a banda, que viria a ser a banda Paris 400, que toca com Asdrubal e grava o disco com Asdrubal da Farra da Terra, que viria a ser o último espetáculo deles na inauguração do Sesc Pompeia, em São Paulo. Passa um filme na sua cabeça? Muitos. Muitos, né?
Eu li em algum lugar que esse trabalho que a gente está conversando, né, mas especialmente Se Tudo Terminasse em Amor, é um trabalho que você chama de marco temporal da sua carreira, assim, porque ele mudou muita coisa. Mudou. O que ele tem de diferente dos outros? Bom, primeiro que, na verdade, eu me divido muito, como a gente já falou, e a Parede esteve ativa até há pouco tempo, né? Então, até os últimos projetos... A última vez que a Parede atuou foi em 2017. A última vez que gravou foi em 2010, ao vivo no Circo Voador, o Nave Louca ao vivo. Meu Deus do céu, eu tava lá. 2010? Não, Pedro, não. Herbert. Que isso? 2010 tem 15 anos. 2010. Aí, em 2011, eu lanço Tempo de Menino, mas ainda muito dividido. A Parede ainda teve umas atuações, foi a Curitiba fazer uma parada. Em 2017 ainda fez. Mas já estava um negócio que eu tinha muito que puxar para acontecer. E mesmo porque nós tínhamos fundado o Monobloco, que é uma criatura insolente, né? Um filho... uma criatura que virou maior do que o muito criador, maior, né? Gigante, muito maior, bebê gigante. Sim. E muito trabalhoso, e eu não estou aqui reclamando, estou só dizendo mesmo. Sim. E vai, como nós somos os artífices e ao mesmo tempo atores daquilo, eu canto no Monobloco, somos 7 cantores, mas eu canto, todos os meus parceiros tocam no Monobloco, foi ficando inviável. E acho que também porque a gente escreveu uma história linda e está escrita, né? Sim. Fizemos aquele projeto com o Ney, que é um assombro, né? Lindo, lindo. Chegamos a fazer, em 2017, que foi a última vez que a gente fez coisas, uma homenagem à Tropicália, convidados pelas meninas da Baluarte, que aconteceu no CCBB Rio e CCBB Brasília, que era Plap, Céu, Tom Zé e Patofu. Foi incrível. Eu adorava esse Plap. Foi incrível, foi incrível. Essa sigla. Foi incrível. E é uma assinatura que está lá, a Plap gravou no disco de um monte de gente, a gente acho que construiu uma história autoral muito bacana e minhas músicas ganham uma dimensão, um determinado grupo de músicas meus ganha uma dimensão muito grande ali com a linguagem que a gente assina junto, né? Mas enfim, a partir dali, aí em 2018 eu faço Macro com o Batman e com o Yuri, né? Depois, ali quase que simultaneamente eu faço na verdade, em 2018 eu faço o Vale Quanto Pesa. Em 2019, o Macro. Tá. E aí são projetos onde eu realmente começo a experimentar, fazer uma coisa onde eu vou... A responsabilidade é toda minha, em todos os sentidos. Né? Mas o Vale Quanto Pesa, por exemplo, a responsabilidade é toda sua, mas você está se apropriando de uma obra... Exatamente. É quase que jogar... time que está ganhando ali, exatamente. Né? Porque... É uma obra incrível e que aí tem um desafio maior que, pô, isso já foi tão bem cantado, o que eu vou fazer com isso? Tem que fazer bonito. E acho que fizemos bem bonito. Acho que o encontro com o Rafa e com a banda ali é muito bacana. O Rafa topou produzir, que não é a coisa que ele mais faz, ele é o diretor artístico dele da DEC. E foi legal pra caramba, foi muito legal. Eu ouço o disco, acho um descasso, acho que a gente homenageia, a gente cita, mas a gente renova também. Sim. Jane me dá uma inédita do Luiz para a versão deluxe, que é o Feto Poeta do Morro. E é um disco que até hoje você fala sobre, Eu né? falo sobre, e se precisar, ele está no cardápio, né? Sim. O quê? Quer que eu faça? Quer que eu faça de banda? Quer que eu faça ele só de violão e voz? Quer que eu faça violão e bateria, como eu já fiz algumas vezes? A gente faz. Sim. Porque o repertório está na mão e é incrível, né? É brilhante. O Luiz é aquela... E engraçado. Mas sabe que ali cria um desafio. Porque é um desafio que me leva a fazer o meu melhor momento, que eu acho que é o Se Tudo Terminasse em Amor. Porque também é um disco que fala de amor. É um disco que fala de amor, mas ali, quando eu fui fazer em Porto Alegre um show meu, eu tenho contado isso sempre, quase em todas as entrevistas, um show autoral meu, foi sozinho, já pós-pandemia ou pré-pandemia, já não me lembro mais. E aí eu toquei as minhas músicas e toquei aquele medley do Melodia. E aí o Ian Ramil, depois, conversando comigo no balcão do Agulha, falou assim, por que você se apropria tão mais da música dos outros do que da sua? Você canta as letras dos outros muito melhor do que as suas. Aquilo para mim eu falei, pô, garota abusada. Ousado, né? Falar isso assim, na cara dura. Ousadia. E aí falei, legal, gostei desse toque. Fui estudar como que as outras pessoas cantavam minhas músicas e como que eu podia falar minhas palavras sem que elas fossem tão íntimas a mim e tivessem
né? Ney é um professor de como cantar, né? Quando o Ney canta a minha música, eu falo assim, que sacana, olha, ele esticou essa sílaba, ele botou um sorriso nessa, botou um deboche nessa. É quase um outro compositor, né? Um co-compositor, né? Ele coautor ali, de certa maneira. E comecei a fazer isso. E eu acho que no processo que foi muito louco da captação do Se Tu Terminasse Amor, que foram 10 dias em Porto Alegre, num estúdio incrível, com o André, que é um talento multi-instrumentista, estava no maior gás de fazer, ele ficou se paquerando, ele começa a me paquerar no Instagram, depois eu paquero ele, mas estava lá comprometido, ia fazer o disco com o Rafa. Quando desistimos de fazer eu e o Rafa, fui procurá-lo e falei, vamos embora. Eram 10 dias para captar tudo que a gente tinha. E eu sabia exatamente como eu queria cantar cada música. Eu tive 2 sessões e meia para cantar 10 músicas, é muito pouco. É nada. É muito pouco, porque cada música a gente grava 5 takes. Então isso é uma loucura para a voz. Sim. Mas como eu sabia tanto o que eu queria, Você chegou a fazer alguma preparação vocal? Preparação vocal não, eu me vali de muitas preparações vocais que tive. O Felipe Abreu, que foi meu preparador, e é meu grande amigo há muitos anos, da época do Cobra Coral, e depois, já 20 anos depois, vira meu preparador vocal, e é um cara de uma excelência absurda, Irmão de um rigor. Irmão de Fernanda, de um rigor absurdo, é um cara que merece um livro. Porque ele participa de tanto do pop e da MPB, de Preta, de Cidade Negra, de Fernanda, de Vanessa da Mata. Da Roberta, né? Sim, um dos mentores da Roberta. Roberta Sá. Sim. Bem, eu fui com o Felipe só conferir os tons. Na verdade, quando eu fui fazer aula com o Felipe, isso eu já não fazia mais agora, mas quando eu fui falar, mas por que você quer fazer aula? Você já tem uma assinatura vocal. Eu falei, não, mas eu quero, eu já fiz muitas aulas, mas eu quero o rigor que você tem, porque eu quero pegar daí coisas que eu preciso por causa de onde a preguiça me levou, que eu não gostaria. E foi incrível, eu fui só conferir os tons com ele, e para não dizer que foi só, ele deu uma ideia genial, muito romântico, que a música estava ali linear, ele falou, por que você quando vai repetir esse segundo A, você não muda de tom? Uma mudança radical, sem preparação, se você não sobe um tom, não faz uma modulação de um tom para ficar mais brilhante, que é onde você manda melhor, no tom mais agudo. Sim. Tipo o Eterno Deus Mudança, que o Gil faz numa hora que ele está numa reintro, ele muda de tom assim, caralho, para onde foi essa? E esse foi uma dica preciosa do Felipe também. Então o que eu fiz... É um profissional que sabe. Tá sabe falando, muito. Né? Porque é um puta cantora em tudo, tem uma formação bizarra, não só nisso, é um cinéfilo, é meu parceiro em todos os projetos que eu fiz com o Canal Brasil de homenagem ao cinema brasileiro, da música em homenagem ao cinema brasileiro. É um cara muito rigoroso, muito meu amigo há 40 anos, né? Então Sim. É uma coisa... E aí eu fui com isso, eu sabia muito bem o que eu queria, porque eu começo a construir a composição lá, né, como eu falei lá atrás, sim, lá no isolamento, sim. Chega uma letra incrível da Letícia Fialho, que é uma cantautora maravilhosa de Brasília, com quem eu tinha tido contato, primeiro ganhando o primeiro disco dela, Maravilha Marginal, depois encontrando com ela no Coma, eu fui fazer meu show de Luz Melodia e dei uma canja no show dela, e aí ela me manda uma letra, que na verdade a primeira letra desse disco é o Gole Contra Gole, porque ela me mandou e eu fiz a melodia. E dali, mas tinha tudo a ver com aquilo que eu já estava querendo construir. Já tinha encomendado o Luke Luciano, que é meu parceiro mais frequente hoje em dia, e que quando eu encomendo dele, eu quero falar disso. Eu quero fazer uma música de emoções baratas. Ele faz a letra de Abraços Amantes, que é aquela coisa puta ali, Reginaldo Rossi, Fernando Mendes, aquela coisa com garage, com computador, começa a misturar beats com coisas que eu tenho lá, né, tambores, violões. Sozinho. Fiquei lá só eu e os cães. E depois de uns 15, 20 dias... Não, quando eu digo sozinho, assim, você também não mandava pra ninguém? Não. Tá. Não. Aí, só às vezes pros parceiros, vê o que caminho. Pra Letícia, eu mandei, como é que tá ficando aqui? Ela falou, pô, tá ficando bem bacana a música. Tentamos fazer umas coisas ali, da época em que você estava fazendo tudo virtual, mandamos para editar, para tentar coproduzir com ela lá, e o cara acabou não andando. Mas aí foi ficando a coleção de canções ali, foram chegando outros poemas de pessoas com quem eu não tinha composto, ainda não tinha sido parceiro, Marco André, né, que é do Belém do Pará e mora aqui no Rio, professor Batalha, que me procurou, essa foi já das últimas, né. E fui ali fazendo aquela... Gisele De Sante, eu estava querendo ser parceiro dela há muito tempo, que é uma cantautora gaúcha radicada em São Paulo, que eu acho muito bacana também.
E aí comecei, Gisele, estou falando sobre amor, muito amor. O disco vai ser um disco, é o seguinte, agora não tem escapatória, a gente vai virar parceiro, o disco é um disco de muito amor. Ela me manda as estrofes incríveis de muito amor e depois eu intervenho, faço mais estrofes e fui... Mas aí, Pedro, pandemia, 2024, por que demorou tanto? Não sei. Você acha que o disco também tem um tempo dele? Como, na verdade, era um disco que eu queria entregar da semeadura até realmente a master, pensar a capa junto com a Bianca, aqui junto com a Biscoito. E como eu queria muito ser dono daquilo, dono absolutamente, cantar do jeito que eu cantei, entregar, porque a gente estava aí, né? A gente foi parar aí porque eu estava falando do rigor e do tempo que eu tive. Eu chego sabendo muito bem o que eu quero, mas porque também teve esse tempo de maturação, de construção, de ver, essas músicas cabem. E eu chego lá com 8 músicas, incluindo o Muito Romântico. Tá. Mas eu queria que tivesse 10 músicas. Para mim eram 10 músicas. Carinho na Rede era o nome que estava guardado, que nem lá atrás o Braseiro ficou guardado e que um dia viraria uma música. Tá. Carinho na Rede era o tema que eu queria usar para falar justamente da hostilidade nas redes sociais. Em algum momento esse disco não se chamaria... Como diz o presidente, nas mídias digitais. Nas mídias digitais. Porque falou, de social não tem nada. Ele falou, você viu? Você viu ele falando no Mano? Claro que eu assistia. Sensacional. Né? E completamente coerente, né? Esse disco, em algum momento... Porque para ele a palavra social é muito cara, né? E deveria ser para todos nós. Da onde né? ele se construiu, né? Que é dos movimentos sociais. Mas enfim. Só para situar também os ouvintes, a gente está falando da entrevista do Lula no Mano a Mano. Com Mano a Mano lá. E com a Semaiá, que é uma jornalista maravilhosa. Incrível, ela é maravilhosa. Incrível. Em algum momento, esse disco, já que você está falando de tudo isso, não se chamaria, e se tudo terminasse em amor, poderia ser, por exemplo, Carinho na Rede? Em algum momento, o nome do disco? Não. O que acontece? A gente começa lá, gravando com o André, lá no Audioporto, em Porto Alegre, a gente começa a chamar isso se tudo terminasse em amor, começa a brincar porque a gente queria que tudo terminasse em amor no disco. E é o verso da canção Vem Amar Comigo que abre o disco e que tem muita força. Então a gente começa a brincar com isso e vai. E na construção a gente vê, pô, isso é maravilhoso. Se tudo terminasse em amor, realmente seria incrível e é um grande batismo. Né? E é uma provocação também, né? Vai que, né? Vai que. Vai que. E aí quando você lança... de cólera, de tanta hostilidade... E aí, quando você lança um disco com essa pergunta, o que você espera que o seu público te responda? Eu acho que eu quero que ele me responda disseminando amor da melhor maneira possível. Não precisa nem ser para mim, responda para a sociedade. Porque começa com essa história lá, pré-pandemia, de acessar os botões da acessibilidade, vendo tanta insensibilidade, tanta... Você sabe, todos nós sabemos, temos amigos que tiveram rompimentos familiares por essa dicotomia louca, né, de opiniões. Nunca foi tão esquisito ter um lado, né? Assim, nunca foi tão hostil. Enfim. E aí, como tem a ver com isso, o que eu espero provocar neles é atitudes de amor, que se armem de amor de todas as maneiras para que a gente possa entregar. Porque a gente assistiu, você é de que ano? 81. 81, você já pega... mas é do século passado, né? Então o que acontece? Eu acho que a gente pega ali na segunda metade do século passado o melhor momento do humanismo, mesmo com guerra, com ditadura. Sim. Talvez onde o humanismo tinha uma voz e uma autoridade que hoje não sei se tem, né? Você vê uma ONU, uma OMS, todas sendo questionadas, descredibilizadas. Com certeza. É um negócio. Sim. Então, eu quero provocar isso. Pô, gente, não é possível. Vamos aí pegar na mão, vamos dar um beijinho, vamos dar um abraço. Sim. Até nos supostos monstros recuperáveis. Ou vamos pelo menos nos abrir mais para a escuta, né? Que já é um bom caminho. Né? Mas escudos
do amor para poder enfrentar o ódio. Que tá vindo forte. Tá, mundialmente. Esse é seu 5º disco autoral, não é isso? Pode ser, não fiz a conta, mas creio que sim. Pelas minhas contas, Tempo é o de 5º. Menino, Aposto. Autoral. Tempo de Menino, Aposto. O Macro. Terral e esse. Isso. Em matéria de escrever, você que também escreve, você acha que... Autoral sem a Plap, né? Porque todos os discos da Plap são autorais. Estou considerando o Pedro Luiz solo. Uhum. Em matéria de escrever, você vê a sua evolução na composição? Vejo, especialmente quando eu paro primeiro de ter aquele preconceito com estudar né, e praticar, que eu acho que me fazem chegar mais longe, e de voltar atrás, né? Porque também tinha uma coisa, quando eu fazia uma música, ela ficava imaculada, eu não mexia. Hoje, recentemente, eu mexi em algumas coisas, mais harmônicas de qualquer coisa, ou de acentuação de músicas que eu tinha feito quando eu considero que fiz as primeiras músicas minhas, que era 19, 20 anos, eu me dei o direito de mexer em coisas que para mim eram imaculadas. Por causa dessa mesma coisa. Hoje em dia não tem o menor problema. Os critérios são de mexer, corta, repõe, refaz, busca, revê. Caio no Swing, eu fiz uma versão, Caio no Swing 21, com participação da Kézia e do Caio Prado, refazendo a oração, porque tirei coisa que está lá de preta, tirei porque não tem cabimento mais falar esta fala. Então não tenho mais problema com isso. Mas acho que a caneta evoluiu. E tem uma diferença crucial nesse disco. A maior parte dos poemas não é minha. São letras que eu pedi ou que eu recebi. A música algumas, é sua, né? As melodias são minhas. Foi um pouco de fazer um exercício até disso, de buscar outras texturas, outros territórios musicais a partir de provocações outras, não minhas, alheias, né? Isso é mais difícil para você, assim, colocar na sua boca aquilo que você não escreve? Não, foi muito prazeroso, inclusive. Em algumas, como por exemplo com o Professor Batalha, com a Gisele Desante, eu mexi nas letras, eu acrescentei, mas como as do Luke, não, eu só encomendei dele, as letras chegaram prontas, eu só fiz melodia, que é a que dá título ao disco, mas que também é um parceiro que já te conhece também, muito, né? Conhece, sabe, entende muito bem, é uma caneta impressionante, apesar de ser um grande músico, na nossa parceria, ele toca bem, faz melodia também, mas na nossa parceria, o que ele faz é letra. Mas agora, eu já fiz muita letra para melodia alheia, como para o Zé Renato, e já fiz música para letras alheias, como com o Renault, que são parcerias onde o parceiro só faz ou melodia ou só faz letra. E com Lula, Queiroga, por exemplo, são dinâmicas, a gente faz letra e música junto, com Cabelo também, a gente faz letra e música junto. É um pouco mais difícil, porque fazer junto, para mim, é meio ficar nu, né? Assim, tem uma intimidade... Porque eu tenho um caos no exercício da composição que é muito meu, aí eu fico bagunçado, aí eu começo na sala, no caderno, no computador, vou espalhando, pego o instrumento, pego uma percussão, às vezes faço uma pré-produção para a música sair, às vezes ela sai inteira ali só com violão. E a coisa difícil também para mim é fazer melodia sem letra, né? Quando eu começo a fazer melodia, eu quero meter a letra, quando faço uma letra, eu quero meter melodia. Então, esses exercícios... É engraçado, eu acho que se eu fizer essa pergunta para todos os músicos, todo mundo vai me responder a mesma coisa, que não tem fórmula. Critério, a música nasce de diferentes maneiras, né? Talvez um ou outro tenha maneiras, né? Não sei. Mas são muito múltiplas. Por exemplo, a minha música de abertura das Cariocas e das Brasileiras, que é o Bela Fera, Bela. Eu tinha feito uma música que não se encaixou, o Daniel Filho falou, não é isso, você não achou. Falei, me dá mais uma chance que eu vou fazer. Aí conversei com a Olivia, a mulher dele, que me ajudava muito na curadoria ali de quem chamar, de que música escolher. O Daniel também se conhece muito a música, sempre... Porra, isso é bacana, eu chegava com as ideias, falava, pô, isso é bacana, podia chamar isso aqui também. E aí eu fiz o Bela Fera no avião. Eu lembro exatamente, eu estava com o celular, liguei o gravador do celular, fui para o banheiro, estava muito ruidoso, eu gravei ela exatamente na forma em que ela foi parar depois na abertura,
pedi para cantar, posso cantar essa abertura? Ou tem que chamar outra pessoa, ele me deixou, e eu sou muito feliz com aquela encomenda que deu. Sim. Mas foi assim, saiu, aquele filho saiu. Fazer o quê? Que é uma letra também, né? Uma música que Ney já gravou, Elba já gravou. É uma true história. Eu voltando numa cavalgada com um amigo meu, parei na rodoviária de Barbacena, pego os guardanapos daquele assim que você vai tirando um monte da lanchonete, pega uma caneta e ela sai exatamente como ela está. É psicografada, né? Essa não é minha. Essa aí. Nem essa eu agradeço, eu não sei do quem. banheiro do avião. Essa eu agradeço. Ô, Pedro, tem que dividir esse card. Pois é. Para encerrar, me diz uma coisa, Cade Astral. Você que canta para multidões, o Monobloco é o maior bloco de carnaval do Rio de Janeiro há 20 anos. 25 anos, né? Eu tô tentando diminuir as idades, Pedro, você não tá me ajudando. Mas é o maior bloco de carnaval do Rio de Janeiro, quiçá o maior bloco de carnaval do mundo, se a gente for do Brasil, se a gente for pensar da forma como ele é. Da forma como ele é, talvez sim. Talvez seja o maior do Brasil, né? E consequentemente do mundo, porque só tem carnaval aqui. Desse jeito. É diferente para você quando faz um show para uma multidão e quando você tá lá com seu violão tocando num teatro pequeno para poucas pessoas. Eu tô te perguntando em relação à sua sinergia com o público, porque me parece que um show pequeno é mais difícil. É bem mais difícil. A sinergia, eu aprendo, levo sinergia de um lugar para o outro. Não, o Monobloco me ensinou muito, porque eu não era exatamente um cantor de multidões, porque mesmo com a PLAP, quer dizer, a gente experimentou uma pequena multidão com o Ney no Projeto Vagabundo, e Pedro Luiz Aparede, e o Monobloco começa a ficar famoso mais ou menos na mesma época, né? Em 2004, com o primeiro DVD, que o Monobloco começa a tocar para multidões, no Coca-Cola Vibe Zone, que eu falei, caraca, o negócio... Deu certo. Caraca, gente, quanta gente tem aqui, né? Mas eu aprendi a ser aquele cantor, aquele comunicador, porque ele é mais que um cantor, é um comunicador, né? Aprendi muito, no baile você aprende, mas levo coisas, e é muito interessante quando eu estou, às vezes, num show corporativo, ou numa formatura, que vem alguém e fala, pô, eu sou fã de você desde do Pedro Luiz Aparede, ou quando é muito jovem, fala assim, pô, minha mãe que apresentou meu som para vocês, do show do Monobloco, alguém fala, eu conheço Pedro Luiz Aparede mesmo. Sim. E aqui, né, eu acabei criando uma persona, mas lá eu estou muito protegido. Mais protegido do que com banda. Lá é um bloco e uma assinatura muito forte. Então aqui é sempre mais desafiador, mas não menos gostoso. Também é bacana, eu fico mais improvisado, mais solto, mas mais nervoso. Eu imagino. Pedro, obrigada. É sempre um prazer conversar com você. Espero que as nossas trocas sejam também fora desse ambiente de trabalho, né? Porque as nossas trocas ultimamente têm sido só trabalhando. Trabalhando, né? Obrigada, viu? A você. Até a próxima. Que o amor domine esse planeta. Pelo menos contamine da melhor maneira. É verdade. Beijo.